Bom, pessoal, boa tarde a todos. Tenho o prazer de começar mais uma palestra da edição especial USP 90 anos e KISC 30 anos. Hoje com a presença da professora Marli Quadros Leite, que é pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária aqui da Universidade de São Paulo. Então, a nossa ideia, com essa edição especial do Químicas 16, é trazer todos os nossos pró-reitores atuais para falar um pouco, não só da situação que eles veem hoje na universidade, dentro das suas próprias pró-reitorias, mas do que eles imaginam para o futuro da nossa universidade. Só para reforçar, mês que vem, a gente tem a presença do professor Rodrigo, que é pró-reitor da pós-graduação, e com isso a gente vai ter tido a presença dos 5 pró-reitores aqui no nosso instituto, o que eu acho que é bem interessante e dá uma boa ideia para os nossos alunos, para os nossos docentes, tanto da nossa situação atual quanto para onde a gente está indo. E antes de eu passar a palavra para o professor Hamilton, que vai fazer oficialmente a apresentação da professora Marli e vai dar boas-vindas para todos vocês, eu só queria falar um pouquinho do histórico do Químicas 16, que é esse ciclo de palestras que hoje eu e o professor Marcelo coordenamos, o Marcelo Gellen. Ele não pôde estar aqui hoje, infelizmente está em aula. Mas é um ciclo que foi elaborado, foi idealizado pelo professor Hamilton e pelo professor Montanari, que hoje são diretor e vice-diretor do nosso instituto, com a ideia da gente conseguir pensar no futuro também, como a gente está fazendo hoje, trazer mais conhecimento para a nossa comunidade. Então, isso iniciou lá no primeiro semestre de 2019, há mais ou menos 16 anos, Já tem sido um ciclo de palestras bem tradicional aqui da nossa unidade. E ele começou com o professor Mascarenhas, que é uma personalidade ilustre aqui na Universidade de São Paulo, especialmente em São Carlos, que sem a presença dele aqui, acho que a universidade, como a gente conhece aqui, não seria dessa maneira. Então, desde então, a gente já teve a passagem de cerca de 160 palestrantes. Então, em breve, a gente deve fazer nosso aniversário de 200 palestrantes. E com isso, a gente tenta, não só, como eu estava falando, trazer conhecimento aqui, especialmente interdisciplinar, para que se avance bastante nas áreas de conhecimento de interesse, mas também tentar trazer uma maior internacionalização, formar redes de pesquisadores aqui para os nossos estudantes conseguirem fazer proveito disso. Então, novamente, queria agradecer muito a presença da professora Marli aqui hoje. Vai ser uma conversa que tenho certeza que vai ser muito interessante, muito importante. Queria passar a palavra para o professor Hamilton fazer a apresentação oficial. Obrigado, professora Laís. Boa tarde a todos. Nota bene, que nós temos esse nome aqui de Química 16, tem uma grande inspiração do Ciência 19, que vocês têm do Física mais antigo, Então, nos inspiramos aqui. Eu tenho que falar isso para o professor Oswaldo, o diretor aqui do IFISC. Olha, pessoal, é uma satisfação muito grande tê-los aqui. A professora Laís já falou sobre a tradição do nosso ciclo de palestras e essa história de trazer os pró-reitores, de conversar. E hoje, especialmente, temos a professora Marli Quadros Leite, que é uma colega, uma amiga, e uma habituê aqui do IQISC. A professora esteve aqui, eu acho que na primeira vez que nós falamos, assim, fora do campus da capital, sobre a curricularização das atividades de extensão, Então é muito importante, pelo menos em particular para mim, eu vejo como muito importante essa apresentação aqui, porque eu pude, nos primeiros 9 meses da gestão, acompanhar um pouco mais de perto o trabalho dos colegas pró-reitores e depois desses 9 meses, quando eu não fiquei mais em São Paulo, quando eu retornei para São Carlos, eu tive a oportunidade, entre as pró-reitorias, de estar mais próximo da professora Marli e acompanhar o que está acontecendo. Quer dizer, essa pró-reitoria são vários desafios, professora? Talvez seja um orçamento das pró-reitorias, tem a parte de cultura e extensão juntos, vários sustentam que tem que ser separado em algum momento, Mas em relação ao que tem acontecido com as atividades de extensão, são muitas as mudanças experimentadas durante esses 3 anos, Quer dizer, nós começamos a falar no começo da gestão do professor Varran sobre a terceira missão da universidade, quer dizer, sair finalmente da Torre de Marfim e encontrar a sociedade, E a USP estava atrasada, tinha um grande déficit em relação às outras instituições de ensino superior e foi na gestão da professora Marli que teve esse grande impulso para organizar essas atividades extensionistas. Então, teremos aqui a oportunidade hoje de escutar um pouco, talvez um levantamento geral desses
3 anos e pouquinho, né, da gestão da professora Marli à frente da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. E aí teremos também a oportunidade de conversar um pouco depois, né, meia hora de perguntas e respostas, né? Então, eu agradeço a todos, né, principalmente o professor Eduardo, né, que é o presidente da nossa Comissão de Cultura e Extensão, e a todos os colegas presentes. Professora, mais uma vez a casa é sua. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer enorme receber esse convite por parte do professor Hamilton, né, a quem eu prezo muitíssimo. E gostaria de dizer que fico muitíssimo honrada com a presença dos colegas, do professor Oswaldo, que tem um pezinho lá na Bahia. Temos uma boa amizade, professora Beth, todos vocês, né? Eu tenho um carinho especial por São Carlos, como o Hamilton falou, foi a minha primeira viagem ao campus do interior, foi para aqui, para São Carlos. Então, sempre quando a gente pensa em começar alguma campanha, aí eu falo, é São Carlos em primeiro lugar, então vamos lá. E dá certo, hein? Então, é com esse prazer imenso de fazer parte da lista dos 200. Já pensou? Daqui a pouco tem 200, né? Então, é um prazer mesmo muito grande, uma honra. Realmente eu não vou fazer a apresentação assim da Pró-Reitoria. Vou fazer uns comentários sobre extensão, né? E aí nós podemos conversar. Eu sou pouco formal, certo? Sou mais informal. Então, vamos assim. Vocês veem aí 2 coisas nesse primeiro slide, né? A universidade e a extensão entre parênteses. Isso aí significa muito, né? Nesses 3 anos e 4 meses, eu tenho visto como a luta pela extensão e com a extensão é muito renhida. É difícil, certo? É difícil porque há baixa compreensão acerca do que é efetivamente a extensão hoje. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? O que foi a extensão em transformação. Então, nós temos sempre de ter essa perspectiva, né, bem móvel a respeito dos eventos, dos fenômenos, né, da realidade, dos fatos sociais. A segunda coisa que eu quero ainda mostrar, que a letrinha está muito pequena, é que tem um dizerzinho aí que é um dos aforismos de Wittgenstein, que é: os cientistas instruem, os artistas transformam. Nessa gestão eu procurei fazer, né, sempre uma unificação desse conceito global do que é a extensão na universidade, né? Como cultura, a extensão como cultura, que é o nosso ponto de partida. E, em primeiro lugar, eu vou mostrar o tamanho do problema que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que é um problema voltado para encontrar soluções, mas a reitoria é muito grande, né, em termos burocráticos e em termos do seu aparelho de órgãos, os órgãos vinculados. Eu vou mostrar para vocês. O Hamilton falou que nós temos, né, o maior orçamento. Realmente temos o maior orçamento. Por quê? Porque, como vocês veem, aí nós temos os órgãos vinculados, que são 10. Né? O Museu de Ciências ele está inativo, porque, né, eu já o recebi assim e resolvi deixá-lo como estava, né, porque não havia nada ali começado. Então ele ficou lá dormindo até uma próxima gestão, né? Então nós temos esses 10 órgãos, todos os órgãos têm diretor, vice-diretor e funcionários, né? Tem assistente, tem os servidores, tem também, né, os funcionários básicos. Então é um corpo de funcionários na Pró-Reitoria toda de aproximadamente 200 pessoas. Dentre essas, há funcionários que estão
inativos não porque estão aposentados, mas porque têm problemas de saúde graves, né? Porque têm problemas de saúde, mas não estão afastados, alguns estão em casa, né? Afastados há anos, há mais de 10 anos, sem solução, né? Porque as pessoas não querem se aposentar. E, bom, essas coisas da burocracia mesmo, né? E que a USP tem de respeitar. Então, nós temos uma folha de pagamento de funcionários que são... então, aí nós temos ainda autárquicos e temos também os funcionários CLT, os funcionários contratados. Então, a folha é imensa. Além dessa folha, nós temos uma folha de terceirizados. A USP já deixou indisponíveis vários cargos, como os básicos, né? Então jardineiro, motorista, vários não são mais contratados pela universidade, são terceirizados. Então nós temos também vigia, temos ainda dois vigias. Então eles nem vigiam mais, certo? Não exercem mais a profissão, mas eles também não podem fazer uma outra coisa, porque é desvio de função. A situação é difícil, então nós ficamos nesse impasse com essa estrutura gigantesca e nós não podemos, nessa gestão, fazer uma alteração dessa estrutura, né? Logo no início, a coordenadora adjunta da CODAGE começou a fazer um estudo, então, para remover cargos já obsoletos e tal, fazer uma pesquisa e tal, mas o problema foi grande. Então, a gestão, não dá para a gestão fazer tudo. Bom, nós temos programas, esses programas, alguns estão em pleno vigor, né? USP Diversidade, 60+, e TCP. Esse USP Acessível que eu peguei esse slide da apresentação que nós fizemos no primeiro CO, quando nós assumimos. Aliás, nós fizemos a apresentação, nem me lembro, foi no plano de gestão para todos os diretores. E aí ficou assim, esse USP Acessível saiu porque foi para a PRIP. Então era USP Legal, USP Acessível, USP Sustentabilidade, de certo modo, saiu também da Pró-Reitoria e foi para a SGA, né, alguns programas grandes de sustentabilidade, como horta comunitária, algumas coisas assim grandes, mas o USP Escola ficou e nós temos aí no lugar, por exemplo, do USP Sustentabilidade, nós temos hoje um programa enorme chamado USP Encontro Escola, que é um programa que leva para a USP 2 vezes por ano, por uma semana, professores do ensino básico, né? Então fundamental, médio, não importa, e esses professores têm contato com professores de lá, da USP, de todas as áreas, né? Então há uma procura gigantesca para um programa, né, em torno de 1.000 pessoas, mais de 1.000 um pouco. Isso é muito bom porque nós fazemos, então, toda essa comunicação com a comunidade externa. Eles gostam muito, temos um convênio com a secretaria. Na verdade, eu ganhei esse programa, que era de uma professora da física, do Butantan, professora Vera Bolometz. Então, ela estava um pouco perdida, achando que o programa ia se desfazer, porque ela estava aposentada. Então, nós incorporamos esse programa e o fomentamos, né? Então, 2 vezes por ano ele acontece. O Aproximação, que eu levei para o HU, então ele está começando a funcionar lá. USP Profissões, que é a feira de profissões, o Nascente, o Giro Cultural. Nós temos hoje o USP.com Você, que é um programa que funciona, a princípio, virtualmente, porque os docentes publicam no USP.com Você o que eles querem comunicar
com as escolas consultam esse nosso meio e então essa comunicação se faz. E há outros também que vão muito bem, obrigada, né? O USP 60+, teve um Globo Repórter inteirinho em 2023, né? Não é pouco. E além do mais, é um programa que tem tido assim, um sucesso, né? Ao longo do tempo, não é só agora, mas agora nós o impulsionamos, por exemplo, fazendo recentemente uma série de 3 concertos só para a população no 60+, é uma maravilha. Levamos 5, 6 ônibus e mais os que vão, né, sozinhos, os que vão por conta própria. E ali há uma música, né, um concerto que fala desses temas a respeito da idade. Bom, então temos isso, temos a administração central, então o COSEX, o ponto, né, o conselho, então todas as pró-reitorias e também a universidade, tudo isso começa com os conselhos. Então, em tese, as decisões são decisões colegiadas. Eu digo em tese porque as minúcias, as decisões pequenas do dia a dia, não dá para esperar um conselho que vai se reunir de 2 em 2 meses. Então, nós vamos agilizando e as grandes decisões são pelo conselho. Outra questão dos conselhos em geral da universidade, aí eu vou falando e vou também tecendo as minhas críticas e a minha visão de universidade. Na minha carreira universitária até agora, eu entrei como docente RTC, depois isso na década de 90, depois fiz o concurso, aí assumi o RDIDP. Então, nessa fase aí eu fui coordenadora de curso, né? Coordenadora de área primeiro, coordenadora de curso de bacharelado, depois de licenciatura, presidente da comissão de graduação. Depois eu fui chefe do meu departamento. O meu departamento, que é de Letras Clássicas e Vernáculos, é um departamento grande da universidade. Na época em que eu era chefe, eram 112 professores. Então, são várias áreas, são 11 áreas ali dentro. É como se fosse uma Unicamp, né? É algo assim. Bom, exagero, mas é maior do que várias unidades. Eu acho que tenho alguma experiência assim, para fazer uma avaliação de gestão. Então, eu acho que nessa trajetória toda, tanto como não é uma docente que via os nossos gestores trabalharem, como uma gestora, então, que representava um grupo de colegas. Eu acho que a universidade se comunica muito mal. Então, nós temos uma estrutura que é uma estrutura de representação, né? Representação discente, representação de funcionários, representação docente de todas as categorias e por aí vai. E por que a universidade tem tanto problema? Porque as representações não representam, certo? Então, eu me lembro como professora de estar muitas vezes na minha sala de aula e entravam os estudantes para falar. Várias gestões, né? Desde a gestão de Goldenberg. E eles começavam a falar e eu ficava... Não, mas não é isso que está acontecendo. Não é? A distorção era muito grande em tudo. Né? Então, chegou ao ponto seguinte... Lá na nossa faculdade, a porta é vazada, tem uma janelinha de vidro. Aí os alunos passavam, olhavam, quando eles viam que era eu que estava lá, eles passavam reto. Porque eu contestava a interpretação errada. Professora, podemos falar? Podem falar, claro. Falem, tá tudo bem. Mas não podem desvirtuar os fatos. Então, eu sou muito crítica ao modelo. Então, não ao modelo, o funcionamento do modelo, podemos dizer assim, da estrutura representativa.
Então, há poucos colegas que realmente se comunicam com as suas congregações, por exemplo. Então, quando eu era presidente da comissão de graduação, e eu era assessora também na pró-reitoria lá de graduação, então tenho assim uma experiência em ver as coisas por dentro. Aí, na hora da congregação, os demais colegas, por exemplo, de extensão, não tinham o que falar. Alguma notícia, informação, comunicado sobre a extensão? Obrigada. Então, certo? O problema é a comunicação. Isso é importante para o que eu vou comentar em seguida. Bom, então aqui nós temos a estrutura, né? A pró-reitora, então no caso eu, pró-reitor adjunto, que é o professor Hussam Zaher, e toda a estrutura também que é muito grande. Então nós temos o gabinete, que é a administração então central da pró-reitoria, aí com vários funcionários. Ligado ao gabinete nós temos 4 câmaras que estão aqui do ladinho, eu cortei aí sem querer, a Câmara de Formação Profissional, a Câmara de Ação Cultural, né, de Extensão, a Câmara de Cursos de Extensão e a Câmara de Residência Multiprofissional, né? Então, é uma estrutura grande, só para vocês terem ideia. Lá dentro nós temos as divisões. Aqui isso está com aquela nomenclatura antiga, né? Tudo passou a ser serviço. Então, eu peguei o organograma novo, mas nem o DRH mudou ainda a nomenclatura. Então, eu deixei esse mesmo. Bom, então, andando. No nosso projeto de gestão, né, o ponto de partida foi um ponto de partida ontológico, um ponto de partida conceitual. Né? O ser das coisas, porque nós não podemos administrar nada sem conhecer a essência, né, do que nós vamos fazer. O que eu falo para vocês aqui está no plano de gestão que o professor Oswaldo deve ter, que foi disponibilizado para todos os diretores. Então, o ponto de partida, o que é a extensão? Nós temos, né, quando eu cheguei, a nossa pró-reitoria tem essa denominação, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, quando comecei a ver tudo como funcionava, a cultura é arte, certo? Claro que pode ser, na realidade. Se nós pegarmos um dicionário filosófico para lermos toda a descrição do que é cultura, nós vamos passar por várias páginas. O que é cultura para os alemães, né? O que é cultura para os franceses, e assim vai. O início da cultura, que era agrícola, cultivar a terra. Também, na Alemanha, há 2 sentidos, que é a parte de formação, né? A formação cidadã e a formação intelectual das pessoas. Então, é uma riqueza semântica muito grande. O termo é muito polissêmico, é difícil aprendermos esse termo, esse sentido em uma palavra só. Mas, de qualquer modo, quem vai trabalhar com isso precisa saber com o que vai trabalhar. Eu falei, puxa, mas não é possível. Por quê? Porque fazer música é fazer conhecimento, é fazer um trabalho que tem sentido, um quadro, as artes visuais todas. Então, cultura é conhecimento, ciência é conhecimento, certo? E nós estamos, desde o começo do século XX, mas isso não pegou no Brasil ainda, dentro de um trabalho que leve a universidade, nós, os entes que formamos a universidade, a entender que nós estamos trabalhando com conhecimento. E a extensão? Ah, tá bom, então ótimo. E a extensão o que é? A extensão é a extensão de alguma coisa, certo? Extensão puramente falando a palavra, é um substantivo abstrato,
que exige um complemento nominal, né? Extensão de. Então, a extensão de quê? A extensão da arte, a extensão da ciência, a extensão do conhecimento. O nosso ponto de partida é conhecimento. Aí, claro, que lendo os filósofos, especialmente Wittgenstein, de novo, eu vi que ele diz isso em muitos dos seus aforismos, que cultura é conhecimento. Então, a minha proposta foi essa. E eu dizia antes que nós não entendemos ainda que precisamos reconhecer que a sociedade em geral, a gente não está mais numa sociedade de classes há muito tempo. A sociedade em geral conhece, tem conhecimento, tem saberes. Se nós pensarmos, por exemplo, as sociedades indígenas, elas têm a sua própria cultura. E essa cultura é conhecimento. E nós precisamos trocar para que haja comunicação. Então, a palavra também é comunicação. Então, eu pensei no seguinte, em fazer uma fórmula que explicasse esse pensamento. E essa fórmula aparece assim, numa equaçãozinha. A cultura, então, que engloba ciência, arte e conhecimentos comuns, que é o conhecimento social. Isso é muito importante para o que nós estamos fazendo agora com o trabalho de curricularização, certo? É muito importante. Então, essa formulação conceitual não foi aleatória. E a extensão é ação e comunicação. Então, a extensão é a comunicação de saberes, certo? No meio dos nossos programas, há ali um ITCP, que é um Instituto Tecnológico de Cooperativas Populares, que foi criado na década de 60 pelo professor Paul Singer, que foi um professor da FEA, muitíssimo conhecido, e que, então, inspirado também no conhecimento sobre extensão, comunicação, vários autores brasileiros já trabalhavam com isso. Nós estamos muito, muito atrasados. E baseados num autor também muitíssimo importante, brasileiro e muito conhecido, que é Paulo Freire, que fala extensão, comunicação, né? E, então, é um instituto que leva a universidade para o trabalho com as pessoas que precisam estabelecer um trabalho, fazer uma cooperativa, sobreviver. Então, nós temos esse instituto. Então, essa extensão é a extensão ação, é a extensão comunicação, comunicação com o povo. E isso resulta em uma transformação social. Aqui esse X significa na equação que a extensão é um potencializador do conhecimento. Então, esse é o arcabouço teórico com o qual trabalhamos na nossa pró-reitoria, nessa gestão. Então, para frente, nós temos lidamos com alguns princípios. A cultura e extensão como direitos sociais, a pluralidade epistêmica e diversidade cultural. Então, eu vou falar muito da universidade como um espaço em que duas expressões que aparentemente são antagônicas formam um todo de sentido, que é unidade e diversidade, dentro do nosso arcabouço também. Então, vocês sabem, o Hamilton acabou de falar, eu venho das letras e o meu campo de estudos é discurso. O discurso, a interação, a língua portuguesa dentro desse cabedal. Então, um pressuposto desse trabalho todo com a língua portuguesa e com o discurso é entender que nós falamos a língua portuguesa, não precisamos denominá-la de brasileiro. A língua portuguesa em sua plena
variedade e diversidade, mas existe uma gramática do português que ainda não se transformou e que, portanto, mantém essa unidade. Então, no Brasil, que é um país continental e que tem uma variação linguística enorme, ninguém precisa recorrer a outra língua para falar com os nossos conterrâneos, com os nossos compatriotas. Então, nós podemos entender muito bem a unidade na diversidade por meio da metáfora linguística, né? Existe um patamar, podemos dizer assim, uma gramática virtual que existe na cabeça de todos os brasileiros, certo? Que nos faz entender o português em qualquer circunstância. É claro que, por exemplo, vamos ouvir o português dos portugueses, há uma série de fatores, como a elocução, dificuldades de prolação, que podem nos levar a não entender logo aquela língua, mas é a língua portuguesa, dos africanos, dos portugueses. Bom, então, na universidade nós temos isso. Nós temos que trabalhar com base em unidade. Que unidade é essa? Que unidade é essa que nos faz estar assim, unidos, né? Nós precisamos estar mais próximos, aí volto à história da comunicação, uns dos outros, para não sermos entidades estanques, para sermos diversidade pura sem a unidade. Então, há uma administração central, mas às vezes isso não tem funcionado tão bem, por causa da comunicação. Então, é essa unidade, a unidade de valores, a unidade de princípios, a unidade de ética universitária, que nos faz entender como professores da USP, como estudantes da USP. Eu acho que respeito também pelo nosso interesse, certo? Pela nossa instituição. Então, aí nós ficamos interligados. E eu sinto, às vezes, que esses laços vão se perdendo, né? A interdisciplinaridade e impacto social, isso é um princípio. Então, se eu penso na unidade, na diversidade, logo nós temos de pensar na transdisciplinaridade, na interdisciplinaridade. Então, não é à toa que os nossos editais estão sempre exigindo a participação de outras unidades, ou ao menos de outros cursos. Antes, logo no iniciozinho, eu trabalhava bastante nesse sentido, a gente conseguia pelo menos interdepartamental, alguma coisa interdepartamental, mas nós precisamos nos abrir mais. Então, e o impacto social? Essa pró-reitoria é uma caixa de ressonância. É uma caixa de ressonância do que faz a USP. Agora, isso está funcionando muito bem? Não está. Naquela história da unidade, falta uma coisa para nós, para a nossa pró-reitoria, que é, assim, a assunção de um projeto de extensão, certo? Forte. A Universidade de São Paulo ainda trabalha com a ideologia pré-Revolução de Córdoba. Eu acho, não, eu estou exagerando. A Revolução de Córdoba, lá de 1918, né, quando os estudantes fizeram um grande movimento e conseguiram para a Universidade de Córdoba, mas isso se alastrou para a América Latina, que a universidade fosse menos burocrática, que fosse menos autárquica e que fosse colegiada. Então, a estrutura burocrática da nossa universidade corresponde àqueles ideais de Córdoba, né? Tudo é colegiado, mas funciona bem? É a pergunta, certo? Porque o departamento tem o conselho departamental, as unidades têm a congregação,
as pró-reitorias têm os seus conselhos e a USP tem o conselho universitário. Agora, todos nós estamos conectados com todo esse universo. Todo mundo sabe o que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão? Não sabe. A PRIP, a de pós-graduação, a de graduação. Então, nós precisamos fazer mais, certo? Participar mais. Bom, essa é a minha ideia. Agora, eu coloquei esse princípio, valorização na extensão da carreira docente. É um princípio e é, inclusive, um dos objetivos estratégicos da Pró-Reitoria que subiu e integra um dos 10 objetivos estratégicos da reitoria, não é? Porque cada pró-reitoria mandou 2 objetivos estratégicos. A reitoria teve os seus 2, puro sangue, e depois teve os nossos. Então, foi um trabalho muito grande. É como se fosse um PDI das federais. Então, é claro que dentro dessa estrutura sobre a qual eu estou falando, colegiada, tudo mais, essa unidade tem de vir de um projeto comum. A USP não tinha. Nessa gestão passa a ter com esse nome plano estratégico. Então, o que acontece nessa gestão de diferente? Acontece que a reitoria assume 2 de nossos planos, né, 2 de nossos objetivos estratégicos. Então, um deles foi esse, valorização da carreira de docentes e de funcionários, subiu para a Pró-Reitoria. O outro foi comunicação, que apareceu primeiro com a etiqueta divulgação. Mas divulgar não é comunicar. A USP se divulga muito, mas comunica pouco. Porque para haver uma ação comum, eu preciso falar e você precisa ouvir. E precisa haver uma responsividade entre nós. Esse é um princípio do discurso. E outro filósofo de quem eu também bebo muitas das lições é Jürgen Habermas. Porque o princípio do discurso dele é esse, é a comunicação. Então, isso não é novo, né? Porque Platão, se a gente voltar lá para a Idade Antiga, a maiêutica, que é o método dialético, é exatamente essa roda que circula entre quem fala e quem ouve. E com opiniões diferentes, né, contrárias ou contraditórias, até haver um consenso. Depois, com a invenção da escrita, Platão reagiu fortemente. Há uns escritos, até de alguns colegas nossos da faculdade, que mostram essa, digamos, irritação platônica com a escrita. A escrita é a primeira revolução tecnológica no campo da comunicação. Nós atravessamos muitas outras e estamos em um agora, né, com a inteligência artificial. Então, naquele tempo, o livro começou a ocupar o espaço da comunicação oral, da língua falada. E tudo começou a mudar. Os poemas homéricos eram declamados pelos logógrafos. Os logógrafos eram as pessoas que aprendiam, então, aqueles poemas e, em tese, eram fiéis àquilo. Porque a tradição oral não é uma coisa qualquer. Então, aí o que acontecia? Claro que os logógrafos mudavam um pouquinho. Tem aquela máxima, né? Quem conta um ponto, né? Um conto aumenta um ponto. Então, houve toda essa inquietação com essa primeira revolução tecnológica. Mas, enfim, nós temos, então, uma mudança positiva, que é a assunção reitoral, né? E esse plano vai valer por 5 anos. Então, vamos ver se as pessoas vão cumprir todas as fases. Porque aí nós temos as metas e as ações para desenvolvermos cada um dos objetivos. Bom,
Aqui agora eu vou falar um pouquinho da extensão. A extensão, como extensão, a palavra extensão, aparece desde 1934 no nosso decreto de criação da USP, certo? Só que nós os seres humanos, nós somos pessoas que nos adaptamos ao nosso tempo. Um filósofo francês que se chama Sylvain Roux, do meio também de História das Ideias Linguísticas, né, diz o seguinte, que nós temos um horizonte de retrospecção, né, todos nós, os autores, tudo mais, né, nós como pessoas, em que nós guardamos tudo o que sabemos, o que nós aprendemos lendo, as nossas experiências, etc. Então, a extensão a cada tempo tem um seu sentido. Então, a USP em 1934 foi uma universidade formada para o ensino e para a pesquisa. Mas o ensino na USP, desde que eu me entendo como uspiana, é o carro-chefe porque é a porta de entrada de estudantes e de professores. A USP não oferece, não abre vagas para concurso para professor pesquisador. A USP abre vaga para contratar professores para a graduação. A graduação é o carro-chefe da USP. São 60 mil estudantes, 8.137 vagas a cada ano. Então, é algo muitíssimo respeitável. Bom, então, o ensino e a pesquisa. Só que o professor da USP é um professor diferenciado, porque ele não é horista, ele se assume como professor da USP para estudar, para ter o seu próprio conhecimento e um posicionamento ideológico e um posicionamento científico a respeito do que ele se responsabiliza para transmitir, para construir, etc. Então, sempre foi uma universidade em que há uma conexão grande entre o ensino e a pesquisa, nessa ordem, certo? Ultimamente, essa ordem está invertida. É a pesquisa e o ensino. Quantos colegas nós não ouvimos sempre? Puxa, mas não dá tempo. Quer dizer, se hoje nós temos essa quantidade de alunos, pense aí na minha faculdade de letras, são 849 vagas no curso de letras a cada ano. Então, às vezes, nós temos quase 6 mil alunos acumulados, certo? Porque os alunos, eles, diferentemente dos cursos de física, de química, o aluno sai e em 4 anos, 4, 5, ele vai embora. Mas os alunos de ciências humanas, eles têm outra cabeça. Então, há uns cursos muito bons na filosofia. Então, eu vou fazer como optativa. Há uns cursos bons na ECA. Aí eu vou fazer como optativa. E, às vezes, aparecem alunos que fizeram, ao longo do seu tempo, eu já tive só disciplina optativa. E o sistema, não corta. Aqui vocês podem escolher que o aluno tem que fazer 18 créditos, tantos de obrigatório, tantos de optativa. Eu não sei como está hoje, mas aí a gente se perde ali dentro. Eu gosto muito de assumir as turmas de primeiro ano. Sempre, né? Eu já fiquei nas de último ano, mas eu acho que o aluno de primeiro ano é especial, porque ele entra com vontade. Quem quer desistir, já desiste, já vai embora, isso é comum. Mas aí a gente ganha o aluno. E ele se envolve e tudo mais. Mas, gente, 135 alunos em uma sala. 80 alunos em uma sala. Tudo bem. 45, 50. É muita gente para você, para um docente, dar aula e corrigir os trabalhos. Certo? Porque o aluno aprende com a resposta do professor. Isso a gente vê até no mestrado e no doutorado. Esse trabalho não está sendo bem feito.
Não está sendo bem feito. Então, tem alguma coisa errada sobre o que a gente precisa falar. Aí vem, na sequência, em 62, então a reforma de Córdoba já tinha acontecido, tudo mais. Aquela história da difusão do conhecimento já estava um pouquinho mais desgastada, passou a ser a obra social, meio desmarcada. Depois passou a ser o serviço, o assistencialismo. Nada disso funcionou muito bem. E a extensão não tem prestígio. Desculpem. Por isso que tem aquilo lá de valorizar. Por que não tem valorizar a pesquisa e valorizar o ensino e tem que ter e valorizar a extensão? Porque as pessoas não entendem qual é o valor das... E a USP, a própria USP, aí eu volto para o que eu ia falar e interrompi, não tem esse projeto. Como os Estados Unidos tiveram em determinado momento que o governo federal, né, assumiu que faria extensão, pegaria terras, aí é uma lei chamada Morrill Act, terras do Estado para construir escolas, colleges, faculdades e criar instituições. E aí esses projetos de instituição de ensino para agricultores, para formar pessoas, para fazer extensão. Isso é um projeto de extensão da gestão. Então a gente precisaria de ter um projeto de cultura emanado da administração central. Certo? Qual será o projeto de cultura da USP da próxima gestão? Não sei, mas teria de ser um projeto de cultura consistente para a universidade inteira fazer, com financiamento. Agora, o projeto de cultura é a curricularização. A curricularização não tem nada que ver, aqui a Química está super de parabéns, com a disciplinarização. A extensão se dá fora da sala de aula. Não é em disciplina obrigatória, nem optativa. Nós começamos a fazer isso porque a USP já entrou... Como é o nome no futebol daquela fase do mata-mata? A USP entrou no mata-mata. Ou fazia e mostrava... que estava, mas é para inglês ver, né, como está. Concentrado em mais de 70% em disciplinas obrigatórias, certo? E, quer dizer, é irrealizável. Quem é que está acompanhando? Quem é que está vendo? Como é que isso está sendo financiado? Se está na disciplina, nós não temos nada com isso. Nós vamos financiar o que está como atividade extensionista. E agora nós precisamos trabalhar para ir aos poucos revertendo isso. Então aqui na Química não tem nada de extensão nas disciplinas. Tudo está em atividade extensionista. Excelente, né? Poucas unidades, mas a Química é uma delas. Então, para fazer esse trabalho verdadeiro de extensão, é preciso financiamento. Certo? A Unesp, que é muito menor do que a USP, destinou 30 milhões. Por quê? Porque os trabalhos são fora da sala de aula. Os alunos vão sair, certo? Eles precisam de se alimentar, eles precisam pegar transporte, eles precisam... Eu fui salva pelo seguinte, porque junto com o Rodrigo Calado, da pós, nós participamos de um edital da CAPES e aí fomos agraciados, não é bem o termo, e fomos selecionados e temos um fundo, que é o fundo que estamos usando, por exemplo, para financiar projetos maiores de extensão. Porque às vezes a gente faz edital com um projeto, pagando tão pouco por projeto, que, né, eu mesma acho que é irrisório. Então é como se a pessoa quer comprar um carro, vai comprar a primeira roda, compra a segunda roda, o carro não vai sair do lugar, né?
Bom, então depois veio 1988 e a extensão está lá, na Carta Constitucional, mas ainda é letra morta. Nas universidades federais não é tão morta assim, certo? Então há várias universidades que têm, eu acho que programas robustos de extensão. Bom, então aqui, olha, eu falei mais ou menos sobre isso, a fase fundacional, a fase assistencialista, a fase freiriana. Então, Paulo Freire foi uma voz, vários, né? Anísio Teixeira. Vocês já ouviram falar em Anísio Teixeira? Já, né? Inclusive, lá no CNPq, há uma sala, né? um lado lá que é o Anísio Teixeira, que é um baiano. Desculpe, é um baiano. Anísio Teixeira é alguém que pensou muito a educação brasileira. E em 71 é uma data marcante para a educação brasileira, porque foi uma fase que começou a virar a educação elitista, certo? A educação para poucos, uma educação boa para poucos. E aí começou a virar a educação para muitos, que não foi tão boa assim, até hoje não é tão boa assim, mas pelo menos é para muitos. Então, na USP, nós precisamos trabalhar com a extensão, eu tenho convicção disso, com a extensão, para também alinhar o conhecimento dos nossos estudantes que têm entrado com alguma defasagem de conhecimento. Eu sei de língua portuguesa. Então, nós temos de ter recursos para fazer um alinhamento mais rápido disso. E vocês devem saber muito, porque trabalham muito com matemática, cálculo, etc. Né? Então, o pessoal de exatas sofre, e não é culpa do nosso aluno. O nosso aluno, há muitos anos, passa 11 anos na escola e aprende pouco. Quer dizer, a educação não é assim algo forte. Por quê? Porque essa virada sobre a qual estou dizendo, e Anísio Teixeira foi um pensador importante para essa fase, essa virada foi uma virada que aconteceu sem o devido preparo, porque precisaria haver professores preparados de lá de Rondônia até o Rio Grande do Sul. E a coisa foi sendo feita como até hoje, né? A gente sabe que tem muito professor que ensina assim por amor, por vontade, até sem ter o devido preparo. Vamos para frente. Bom, então, eu já falei sobre essa evolução, a ação unilateral. Né? Se pegarmos inclusive o nosso regimento de cultura e extensão, que eu pretendo deixar reformado, né? Já está pensado e tudo, mas ainda vai passar no COSEX. O nosso regimento lista um monte de coisa de extensão, que é ação unilateral. Por exemplo, o professor faz um parecer, certo? O professor participa de uma banca. O professor, sei lá, até palestra. É um pouco de extensão? É um pouco de extensão, mas não é a extensão transformadora. Então, eu estou falando, mas nós lá dentro de casa temos essa questão, que é uma questão muito complicada, que é a própria legislação. Mas, para consertar isso, a gente tem de ir lá no estatuto da USP. Pois é. Então, tem de ter um elo, uma cadeia, né? As coisas têm de estar conectadas. É preciso ter uma vontade bem, né? Então, a extensão é invasão. Essa frase é forte. É uma frase do livro de Paulo Freire. A extensão é invasão, a comunicação é libertação. É invasão porque a gente entra em algum lugar, mas não transforma, porque não tivemos o preparo necessário para fazer o que teríamos de fazer. Bom, então, pensando na mudança, eu pensei como explicar isso, né? Como explicar essas fases? A fase da extensão simplesmente como
divulgação, difusão, os nomes vão por aí, disseminação, depois como serviço, depois como assistência, serviços, prestação de serviços só, e agora essa fase que a palavra-chave é comunicação e é transformação. Como é que a gente explica isso na história do pensamento? Thomas Kuhn, que vocês devem conhecer, porque fala sobre revolução científica e é um autor conhecido desde a década de 70, né? Com a obra Revolução Científica, ele se preocupou com a revolução científica da área de exatas, certo? O que ele descreve não combina muito para a área de humanas. E há críticas de outros filósofos, mas a tese dele é a seguinte: o conhecimento progride por revoluções, que é a tese. Então, revolução. Existe um paradigma, então vamos pensar numa teoria da relatividade, certo? E depois a ciência descobre um outro teorema que destrói aquela teoria. Então, cai aquele teorema e vem um outro. É esse que vale, o outro vale, não é? Então, são paradigmas que vão se mudando e transformando o contexto. Então, a transformação e o progresso científico, nesse caso, dar-se-ia somente por descontinuidades, por quebras de paradigma. Nas exatas isso pode funcionar. Nas humanas não funciona. Então, outra ideia que aí vem, eu cito Kerner, que é um filólogo, linguista e também um autor de importantes obras na área de historiografia da linguística, que fala, ele segue um historiador e ele estuda o clima de opinião. Então, fala em paradigma, mas ele centra a sua explicação no clima de opinião de cada época. Então, a opinião de uma dada época, por exemplo, da extensão, é que a extensão é difusão, é mostrar para a sociedade o que a universidade faz, por meio de palestras, por meio de papers, por meio de X. Então, isso é verdade, os alemães falam muito disso, né? O espírito da época. E o espírito da época realmente domina a cena. No popular, a gente poderia falar a moda, porque todo mundo segue a moda. Então, todo mundo está fazendo agora os trabalhos baseados na teoria X. Então, aquilo vigora por um tempo, até chega alguém e faz a revolução. E Sylvain Roux, que eu já citei antes, pelo horizonte de retrospecção, então é um filósofo, mas trabalha muito com linguagem, é filósofo da linguagem, e nesse campo da linguagem é impossível aceitar a tese da revolução só por descontinuidade, porque o conhecimento humano é cumulativo, certo? Quando uma teoria cai porque alguém descobriu um mau funcionamento naquela teoria, então aquele conhecimento valeu. E aí um outro conhecimento se faz. Então, são descontinuidades na continuidade do pensamento humano. Então, é por aí que nós podemos explicar o que acontece com o nosso assunto aqui em causa, com a extensão. Então, nós estamos agora tardiamente, porque, olhem só, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, Paulo Freire, se a gente lembrar até de antes, Fernando de Azevedo. Então, grandes personalidades que falaram de cultura falavam sobre essa importância da extensão. Cada um falava de um jeito, mas dentro desse bojo, a ideia era transformar a sociedade. Nós estamos aqui para transformar a sociedade. A sociedade interna
Sim, nós lidamos diretamente com ela, com os nossos alunos. E a sociedade externa, com o projeto da curricularização, que é algo assim, chegou ao ponto de haver a obrigatoriedade de a universidade fazer extensão. Então, em muitos lugares, na França, por exemplo, não há essa obrigatoriedade, mas há uma valorização do trabalho dos estudantes frente à comunidade. E aí entram algum tipo de reconhecimento. Nos Estados Unidos nem se fala, porque nós conhecemos muito bem o valor que o trabalho voluntário tem para os americanos. Então, o que nós estamos falando aqui e obrigando os nossos alunos é exatamente fazer um trabalho voluntário a partir de conhecimentos, por exemplo, que não precisam ser tudo de química. Pode ser sustentabilidade, nós estamos no meio da emergência climática. Pode ser literatura, algo bastante diferente. Pode ser música, de vocês daqui, da química. O que precisa? Precisa haver um docente para formatar o programa, pode haver funcionários, servidores, alunos de pós-graduação que vão entender aquele projeto, que vão trabalhar com os alunos, que vão fazer o trabalho voluntário. É trabalho voluntário fora da USP. Então, é difícil de entender isso, que não é disciplina obrigatória? Gente. Bom, vamos para frente. Bom, aqui as tensões conceituais e linguísticas. Eu vou chamar bastante bem aqui para o último, a extensão vale. Será que a pesquisa vale? Mas tem isso, né? E será que vai valer? Valer para quê? Valer para a carreira. Bom, a nossa resposta é sim, vai valer para a carreira. Porque nós sabemos, nós temos uma carga horária, temos de dar uma carga horária mínima de 8 horas de aula. O restante do nosso tempo é um tempo que pode ser dedicado à extensão, que pode ser dedicado à pesquisa. Então, a USP tem complexo de paper, certo? Tem complexo de currículo Lattes. Isso vai cair um dia, gente. Isso vai cair, certo? E os valores humanos, sociais. Aí nós temos uma resolução, né? E temos desafios. Os desafios são esses. A resistência docente, os sistemas que não estão integrados. Então, olha só o nível de desintegração. O que está como curricularização da extensão nas disciplinas obrigatórias só existe no Júpiter. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão não sabe, não conhece. Eu fiquei conhecendo porque pedi toda a carga horária de todas as disciplinas, de tudo como estava para eu ver. Então, há cursos que têm assim, uma lista de disciplina obrigatória com extensão. Isso não vai funcionar, não vai dar certo. E chega ao ponto de, na extensão, nós temos a EX, Atividade Extensionista, e na graduação no Júpiter, ACE, Atividade Curricular Extensionista. Eu fiz isso para não ter 2 nomes. Tem 2 nomes. Então, eu até me esqueci. Quando eu estava lendo esses dias aí, eu falei, ACE? Que será? Me lembrei. Porque houve um GT para conformar toda a parte de curricularização. E aí eu participei de alguns, mas não de todos, porque é impossível participar de tudo. E aí alguém tinha me falado dessa história do ACE. Eu falei, mas gente, não tem sentido. Tanto faz colocar ACE como atividade extensionista. Para a gente da cultura e extensão, era importante ter o nome atividade extensionista. O curricular foi um acidente de percurso, porque ou a extensão entra para o currículo e o professor é obrigado a fazer e formar os alunos, ou então nunca que mudaria essa história.
Então, esse é o problema, é a disciplinarização, é a dificuldade de reorganização curricular e a resistência ao trabalho com as atividades, é a escassez de apoio técnico e pedagógico para docentes. Então, eu sei que quem está fazendo por amor. Olha, eu tive muita vontade de colocar amorosidade, certo? Aqui em algum ponto, mas não deu tempo de achar o lugar, mas aqui poderia. Porque é preciso ter essa vontade, ter esse engajamento no nosso contexto. Vai chegar um ponto que as coisas vão ficar regulares. Por quê? Porque não todos os docentes precisam fazer a extensão, oferecer atividades. Os que têm talento para isso oferecem. A USP tem professor demais. Nós hoje estamos chegando a 5 mil de novo, não é? 6 mil. 6 mil de novo, gente. E funcionário é mais do que o dobro. Nós temos 13 mil e tantos funcionários, mas não temos funcionários. São as complexidades uspianas. A limitação de tempo e recursos para viabilizar a experiência com engajamento comunitário. Então, eu espero que a próxima gestão traga alguém para a Pró-Reitoria que entenda de cultura e extensão, certo? Que entenda de cultura, que tenha talento para isso. Que não adianta um técnico burocrático. Olha, um pró-reitor, eu vou dizer para vocês com pureza d'alma, e eu ouvi isso de uma pró-reitora de graduação. A pró-reitoria funciona sem pró-reitor, porque a burocracia funciona. Eu tenho muito pouco trabalho com a burocracia, porque os funcionários, eles sabem fazer o serviço. Então, o pró-reitor pode fazer a diferença. Aí ele vai fazer um plano, ele vai instigar o povo, ele vai fazer alguma coisa, vai levar a USP para algum lugar. Mas são as circunstâncias. O financiamento, já falei das... Ai, olha, isso pesa. Eu preciso falar com vocês disso. Que é o Fundo Único de Promoção à Pesquisa, à Educação, né, ao ensino, à cultura e à extensão universitária. Esse fundo, olha, ele começou a aparecer nas normas em 1996. E ele foi tendo um desenvolvimento normativo bastante favorável, porque ele era para apoiar, né, apoiar ensino e tal. Isso foi mudando, o nome também do FUPECEU, a sigla permaneceu, mas eu acho que em lugar de educação mudou para ensino, e esse fundo teve um auge. Teve um auge que foi, eu acho que 2010 até 2015, né? O dinheiro do FUPECEU, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, produz dinheiro, certo? Por que produz dinheiro? Porque administra cursos de extensão e muitos são pagos. E são caros, não são baratos. Muitas unidades oferecem muitos cursos pagos, certo? Os campeões são de difusão. Os de difusão, em geral, são baratos. São milhares. Se eu mostrasse para vocês aqui as planilhas, vocês iam ficar alarmados. Milhares de horas. E o segundo lugar é curso de extensão. Então, nós da Cultura e Extensão administramos isso. Quem produz, claro, são os docentes, as unidades, etc. Mas nós administramos, tem o convênio, tem a parte burocrática toda que passa pela Pró-Reitoria. Então, a pesquisa, isso se chama aquela taxa, né? Uma taxa que tem o nome em inglês, overhead. Essa taxa, antigamente, era um pouco para a reitoria e para as pró-reitorias, aí vinha um X%, né? Já foi 50%, 50%, já foi 10%, isso mudou. Eu não posso dizer exatamente na sequência da lei. Mas aí ocorreu que em 2016 desapareceu a possibilidade de a Pró-Reitoria de Pesquisa de graduação. A de graduação, na verdade, segundo eu penso,
né, segundo eu penso. Não precisaria disso porque a universidade financia diretamente os estudos de graduação, um projeto ou outro, né? Eu fico, às vezes, pensando e refletindo sobre o que o Aloysio faz lá e o que eu faço, e às vezes ele tem um dinheiro, por exemplo, um fundo Santander, que sobrava lá. Lá na Pró-Reitoria não sobra nada. Entrou, a gente já direciona para projetos e tudo mais. E aí, em 2016, já houve um corte, vai para a reitoria, vai para as unidades, e as unidades, então, veem o que fazem. Por quê? Porque quem recebe o dinheiro é a unidade promotora, não é? Então, por exemplo, se a unidade promotora dos cursos recebe o dinheiro, mas equipa a Comissão de Cultura e Extensão, por exemplo, né, que era uma meta que eu não consegui cumprir, que era melhorar as condições das comissões de cultura e extensão, porque às vezes há um secretário para 2 ou 3 comissões, e o trabalho é muito grande. Então, em 2019, ficou assim, 50% para a reitoria, 50% para as unidades. E ponto. Não se falou mais em pró-reitoria. Em 19, pró-reitoria saiu do campo. Então, nem pesquisa também leva muito dinheiro para a USP, certo? Porque é a taxa. Às vezes a taxa tem a fundação, tem a taxa que vai diretamente para a unidade, né? Então, nós não temos esse recurso, certo? E nem eu mesma tentei dialogar a respeito disso, não consegui. E aí poderíamos, que foi uma tentativa, até comentei com o Hamilton algumas vezes, de ver, né, se as unidades poderiam fazer esse trabalho de repassar o dinheiro para as comissões. Mas ia acontecer assim, algumas unidades nem têm curso de especialização, nenhum. Por exemplo, a minha faculdade. A minha faculdade é contra o ensino pago, mas erradamente, no meu entender. Por quê? Porque a USP, como entidade voltada para o ensino público, tem obrigação direta com a graduação e a pós-graduação, certo? Pública, gratuita, e não tem obrigação de atender diretamente e rapidamente as demandas da sociedade, né? Essa coisa também, filosoficamente, é complicada, né? Porque é a sujeição da universidade ao capitalismo, ao mercantilismo, mas é outra discussão filosófica. Bom, mas a extensão pode sim e deve atender ao reclame da sociedade. Então, por exemplo, agora é a inteligência artificial. Então, a universidade tem docentes que podem falar sobre isso, que podem montar cursos e oferecer para o Brasil todo, para o estrangeiro. A quantidade de estrangeiros que têm participado dos cursos da USP também tem sido alta. Então, é uma coisa assim inexplicável. Bom, mas já vou acabando. Da norma à experiência viva, então, a curricularização deve ser uma experiência formativa e crítica e real, e a visibilidade, né, que nós temos de dar. Bom, como conclusões e desafios, a extensão na USP foi inventada antes de ser compreendida, isso aí são as minhas críticas, né? O processo de curricularização expõe e atualiza essa tensão histórica. O desafio atual é superar a ambiguidade conceitual e integrar a extensão como prática pedagógica, curricular e política. E mudar o fazer institucional da extensão será a chave interpretativa para transformações futuras. Então, esse é o meu pensamento. Para reflexão, a universidade não é vitrine, é consciência crítica da sociedade. É também um pensamento, não é, de um autor que eu gravei e coloquei aí por estar entre aspas. E para vocês, qual é a universidade de cada um?
É uma pergunta. Eu tinha pensado num título que era assim, ó, o fantasma da extensão da universidade. Mas aí é uma brincadeira, certo? É só uma brincadeira. Bom, então eu fico à disposição para responder as questões, se houver. Obrigado. Professora Marli, agradeço muito a sua ótima Obrigada. fala, né, sobre a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão aqui na universidade. Foi uma fala que englobou não só os aspectos, né, estruturais da PRC, mas também histórico, filosófico e de alguns desafios que a gente tem tido atualmente, especialmente na curricularização e na valorização da extensão entre os docentes. Então, agradeço muito. A gente vai abrir para algumas perguntas para a professora Marli. À vontade, que bom, fico muito honrada. Muito obrigada pela excelente palestra, né? Aprendi bastante. E algumas dúvidas, né? Por favor, fique à vontade para me corrigir se eu falar algum equívoco da minha parte. Eu acho que a linguagem que mais facilmente representa, de fato, uma comunicação extramuros, né, com a sociedade, é o assistencialismo, é a prestação de serviço. E parece que, na evolução dos conceitos, né, se buscou fugir dessa questão. E eu acho que a Universidade de São Paulo tem um trabalho importantíssimo nessa interface, mas que nem sempre é comunicado, de fato. O que chega mais próximo, né, da Pró-Reitoria, na parte de cultura, né? Poucos sabem que o Museu do Ipiranga faz parte da USP. Sim. Né? E saindo para a área de saúde, né? Que o Hospital das Clínicas é parte da USP. O Hospital das Clínicas é do Estado, mas os docentes são da USP. São da USP. Mas toda a parte de suporte administrativo e tal, isso é o Estado. É um convênio de 1946, parece-me. É da década de 40. Tá, mas só um parêntese aí, né? No ano passado, não lembro exatamente quando, eu vi uma entrevista de uma docente da USP Medicina. E ela estava comunicando uma coisa muito importante, que ela estava à frente de um processo que o Hospital ela como docente da USP, né? Uhum. Que envolvia um investimento a fundo perdido, parecia que de grande monta, do BRICS. Sim. E eu não ouvi mais falar isso. Inclusive, comentei com algumas pessoas, ninguém sabia. E que eu acho que também é alguma coisa assim que tem uma interface com a sociedade muito grande. Então, eu entendo essa evolução de conceitos, né, para tirar essa parte de assistencialismo, prestação de serviços, da parte de extensão. Mas aí onde fica essa parte que eu acho que é, no meu entendimento, para a comunicação com a sociedade, talvez seja o caminho mais fácil que se tem, no momento, pelo menos, né? E que é muito valorizado para quem fica conhecendo que o Museu do Ipiranga faz parte da USP, que a USP tem uma função muito importante no Hospital das Clínicas, não só de São Paulo, de Ribeirão, Hospital de Bauru também, e entre outros exemplos que se pode... mais uma coisa que eu achei interessante, não quero tomar tanto tempo, mas falo muito. Não. Eu, por 2 vezes, eu ouvi o Marcelo Taz, que é um repórter um comunicador bem conhecido, e é engenheiro pela Poli, inclusive, falando que ele está mudando hábitos e que atualmente ele está fazendo remo na USP. Ele tem aula de remos na USP. Eu acho que pouca gente sabe, né, que existe essa possibilidade, né, que é uma outra interface muito importante com a sociedade. Então, eu só fiquei pensando, onde fica essa parte, então, de prestação de serviço, de assistencialismo? Ótima pergunta, excelente. Excelente pelo seguinte, porque o X da questão é comunicação. A prestação de serviço é, digamos, unilateral. Nós vamos prestar um serviço, vamos lá fazer isso para a sociedade, mas não vamos ouvir, não vamos aprender com a sociedade, certo? Não vamos, quer dizer, troca a relação, é uma troca. Pode haver o assistencialismo desde que
seja transformador. Precisa ser transformador? Pode, claro que pode. Mas o nome assistencialismo é que é aquela história de Paulo Freire, né? Você vai lá e faz uma inserção, corrigiu um problema, mas não ensinou nada a ninguém, nem aprendeu com ele. Vocês conhecem o projeto do Litro de Luz? Não? Eu conheci esse projeto há muitos anos, lendo algumas coisas e vendo uma postagem que um sujeito simples fez na sua própria casa, com uma garrafa PET, né? Que aí vem a água, tal, o reflexo do sol que iluminava a casa, e ele não tinha condições de pagar a energia. Então, e a casa não tinha janela, nem nada disso, né? Isso evoluiu tanto, certo? Evoluiu tanto que depois, anos depois, agora antes um pouco da pandemia, a minha afilhada, que mora em Salvador, veio fazer aqui em São Paulo, na FGV, um MBA. E aí ela ficou lá em casa conosco. E ela tinha, pela GV, um projeto de extensão, certo? Que era exatamente todo sábado o grupo dela, né? Eles iam para as comunidades, então tinha antes um preparo, que vai lá ver e tal, e ouviam aquela comunidade, o que eles precisavam e tal, e era o projeto do Litro de Luz, certo? Que já de um jeito mais evoluído, etc., né? E ela chegava em casa me contando isso, como tinha sido bom. Hoje ela está nos Estados Unidos, trabalhou na ONU, em alguns lugares, gente que faz extensão, certo? Que cuida do outro. Então, a USP é altamente extensionista, sem comunicação. Então, o seu exemplo é perfeito, não é? Porque não há esse centro, por isso que eu até pensei, para a reitoria, será que é fantasma? Porque a gente deveria conhecer os grandes projetos. Às vezes sim. Há uma professora da medicina, professora Naomi, que faz um projeto Kids Life, alguma coisa assim, vida de crianças, e ela trabalha, é um projeto gigantesco de extensão, não é? A gente não financia nada, ela simplesmente tem contato comigo por causa disso, porque às vezes precisa de algum canal de comunicação, alguma coisa assim, e aí nós suportamos, ajudamos, sei lá, às vezes são na época, por exemplo, dos pubs, da distribuição de pub, né? A gente distribui o tanto que é para distribuir para todo mundo. Ninguém sabe, mas tem muita gente que luta, consegue as bolsas e não chama os alunos. Então, o que acontece? A redistribuição, que é a repescagem, isso só vai acontecer em dezembro ou em janeiro. Esse ano foi em janeiro, né? Que aí eu recebo a relação de docentes que não convocaram os seus alunos. E tem gente que briga horrivelmente com a gente. Mas olha, eu só recebi 4, ou só recebi... Aí nós vamos, aí a gente tem a lista de quem entra já na fila de espera, e a professora Naomi sempre está na lista de espera, o Edu, né, também. Então, olha, são coisas que acontecem. Então, o problema é comunicação. Então, é só mudar um pouco a chave para a gente pensar em transformação. Não é ir lá, resolver o problema vai continuar. O 60+ com os idosos é um programa altamente transformador, porque o doutor Egídio, que é um médico do hospital universitário, que conduz esse programa, ele se dedica e a vida desses idosos muda. A vida muda. Os depoimentos que a gente tem agora,
Uma coisa simples, é só um concerto, em tese, né? Muda muito a vida da pessoa, porque a pessoa passa a se inteirar, eu gosto. Então, vai procurar, né? Vai dando luz, né? E a vida vai mudando. Então, é a palavra, transformação. Então, a gente só não pode ficar com a mesma etiqueta, né? Prestação de serviço ou assistencialismo, porque é uma via de mão única. Vai e não volta. Por favor, professor. As atividades extensionistas, né? Os projetos estão melhorando, está tendo um pouquinho mais de recursos, isso é uma necessidade, né? Porque os primeiros não tiveram, então estou vendo que está tendo um progresso em relação a isso. Falou isso na primeira, me lembro. E eu sinto ainda um pouco falta em relação às atividades extensionistas, espaço físico nas unidades para poder desempenhar um pouco melhor essas atividades, né? Se tem algum planejamento para o futuro, alguma reserva, porque isso logicamente envolve recursos, né, da pró-reitoria, tudo mais, até mesmo para ter uma história em relação às atividades extensionistas que muitas vezes acabam se perdendo de uma gestão para outra, de uma década para outra, né? E essa memória muitas vezes nós não conseguimos deixar aí para aqueles que estão ingressando no momento, né? Então minha questão é essa em relação a um espaço físico, inclusive para poder receber as pessoas que vêm aqui, preparar um curso, uma apresentação. Então tudo isso eu acho que daria um crescimento muito grande para esse tipo de atividade que a universidade pretende, né, se expandir. O senhor tem completa razão, certo? Por isso, esse estudo que eu fiz a respeito do fundo, do FUPECEU, né? Eu acho que essa é uma ação que a gente tem de fazer, que é ver se conseguimos, né, retornar uma parte, pode ser 0,5, certo? Que já dá um dinheiro suficiente para a gente apoiar as comissões, né? Eu não consegui apoiar nada porque eu não tenho. O recurso que nós temos do Tesouro tem dois problemas. Primeiro que ele é curto, certo? A gente gasta muito, mas naquilo que eu falei, funcionários, etc., né? Então, não tem um recurso tão alto disponível. E segundo, porque é um dinheiro do Tesouro. E sendo o dinheiro do Tesouro, nós não podemos utilizá-lo sem fazer um planejamento anterior. E agora ainda mais, né? Tem de ser um planejamento de um ano de antecedência. Agora a gente já está fazendo o planejamento para 2026. Não digo que seja errado, mas o trabalho com cultura e extensão é um trabalho que às vezes é imediatista, certo? Então nós precisaríamos ter esse dinheiro do fundo, que seria um dinheiro mais, digamos, mais livre. Eu espero que a próxima gestão faça isso, consiga. Agora, o que eu estou fazendo para preparar a passagem para o próximo pró-reitor? Em primeiro lugar, nós fizemos um capítulo, mas aí é um relatório de destaques. Um relatório de destaques a pedido da chefia. Em segundo lugar, nós estamos escrevendo um livro, todos os capítulos estão prontos, com todos os diretores de órgão, porque esses órgãos são muito importantes para a produção de cultura na USP. Então, não é à toa que nós temos um cinema que oferece 2 filmes por dia para os alunos, 2 filmes diferentes, todos os dias, e agora sábados também o Sinusp funciona. Uma sala do Sinusp, desde o início da gestão, ficou prometida para que, eu acho que já existe até o projetor, mas ela não deslanchou ainda. Mas os filmes ficam garantidos, estiveram garantidos desde 2022, porque nós compramos os direitos e tal. Então, o diretor do cinema, que é um professor de cinema de lá da ECA, o professor Eduardo Morentin, veio aqui, arrumou tudo, né? Assim para teatro, assim para tudo.
E nós estamos, então, fazendo um livro, que é um livro não propriamente de relatório de atos feitos, mas é uma avaliação crítica, como eu estou fazendo essa aqui, certo? O meu capítulo é bem isso, que já está pronto, né? Espero que o reitor goste. Mas, enfim, é isso, é a verdade. Ele sabe que a gestão dele foi excelente na área de pesquisa, na área de ensino, na área de inclusão, foi também excelente. Faltou na área de extensão, um pouco. Essa gestão que vem de lá, um grande projeto, vamos fazer isso na USP, isso faltou. Mas talvez tenha faltado, eu até comentei com o Hamilton, no plano de gestão, porque eu estou trabalhando do meu plano de gestão de 22, 25, né? Mas o plano de gestão da reitoria, na parte de cultura e extensão, eu achei que ele foi muito fraco. Então, é isso, né? Nem tudo pode ser nota 10, né? Digamos que seja nota 9. Mas nós vamos tentar fazer. Eu agradeço muito. Deixei de responder alguma coisa? Não? Tá bom. Bem, professora, muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Acho que eu vou começar pelo fim, né? A pergunta que a senhora deixa aí, qual é a sua universidade? Para a Universidade de São Paulo, ela é a universidade de pesquisa. E classificada como universidade de pesquisa não significa dizer que pesquisa é mais importante do que ensino, do que extensão, não. É que todas as atividades fim da universidade, que são ensino, pesquisa e extensão, são feitas de alguma forma entremeadas com as atividades de pesquisa. Então, a prestação de serviço, né, que eu não vou usar outra palavra que vocês usaram, que eu não gosto muito, né, mas a prestação de serviço na USP é feita de forma envolvendo, na grande maioria dos casos, né, sobretudo nas áreas de saúde, essas atividades são feitas envolvendo muita pesquisa, né, quer dizer, então é de grande importância para a USP. Eu nem estou falando dessa área, por exemplo, de saúde, né, em geral, medicina, enfermagem, odontologia. O curso de odontologia da USP São Paulo é o melhor do mundo, mas não é o mesmo tipo de extensão sobre o qual eu falei agora. Sim, então, só para concluir, né, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, o conceito que a senhora criou nesse período, né, que nos apresentou aqui hoje, abre perspectivas muito interessantes, né, quer dizer, a primeira para o voluntariado e a segunda, o que algumas pessoas chamam de escutativa, né, quer dizer, de trazer coisas da comunidade para a USP também e melhorar essa troca. Eu acho que isso é muito importante e é uma grande novidade para classificar essas atividades de extensão, né? Isso que a gente precisa entender isso aqui melhor e levar em consideração as peculiaridades, né, de cada área e assim por diante. Outro aspecto interessante que foi dito é que as 3 atividades fim da universidade, elas são atividades fim da universidade e não de todo docente. Então a gente deve considerar que são etapas da carreira, né? Quer dizer, alguém pode ser um pouco mais extensionista no começo da sua carreira, ou mais para metade, ou mais para a parte terminal da carreira. Então, isso é bom que fique muito claro, né? Mas, de toda forma, precisa se recompensar. E a pesquisa é um pouco injustiçada nisso, né? Quer dizer, eu sei que a gente tem essa obsessão por rankings, por lattes, por papers, etc., mas isso talvez venha, quer dizer, não é pelo conceito do que é a Universidade de São Paulo de pesquisa, é que é a forma mais fácil de você mensurar. Então, como já foi discutido várias vezes, né, no âmbito do métricas, do portal de métricas, do professor Jacques tem Jacques, um livro de 2019, é a Universidade Impossível, o isso. I, entre parênteses. Exatamente. Aí acho que são 3 ou 4 volumes dos relatórios dele, mostram algumas métricas para a extensão que são muito importantes, né? Então eu acho que não há nada de intrínseco em não valorizar a extensão. O que falta é a gente discutir um pouco mais as métricas, né? Porque para pesquisa é um pouco mais fácil do que outras áreas. Então traz muita novidade aí essa gestão, e daqui para acabar o mandato, né, e para a próxima gestão tem muito a ser feito aí. Então, muito obrigado aí, parabéns. Aí eu vou comentar, retomando um pouquinho a história dos museus. A USP é uma universidade extensionista, não é o mesmo tipo de extensão sobre o que eu falei aqui, a transformadora, né? Essa extensão
que deve ser feita por meio da curricularização. Vocês viram que eu centrei muito na curricularização, mas a USP tem 4 museus importantes, de grande relevância. São museus autárquicos, autônomos, que têm os seus recursos próprios e sua autonomia administrativa. Então, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão não tem domínio sobre isso. Nem eles querem, nem eu nunca quis, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por exemplo, na época do CO temático, eu pensei até em fazer uma métrica de extensão, dessa extensão, por exemplo, do hospital universitário. A quantidade de atendimento, e olha que o hospital universitário é pequeno em relação ao HC, mas uma coisa assim até incontável. Então, a USP presta muitos serviços à universidade, né? Então, nós precisamos ajeitar o que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão tem a fazer nessa área. Então, eu não tenho a fazer na área de museu, eu não tenho a fazer na área de saúde, hospitais, essas coisas. Eu tenho a fazer se e quando esses docentes de lá querem, e nós financiamos vários projetos, querem fazer projetos junto à comunidade. Então, há grandes projetos também que nós, inclusive, financiamos quando havia a USP na comunidade com as carretas. A procura não foi tão grande, o projeto era muitíssimo caro, e nós conseguimos, nos 2 anos, financiar, eu acho que menos de 20 projetos. Então, não valia a pena. Aí o COSEX, né, eu levei o problema para o COSEX resolveu que nós poderíamos financiar de outro modo, e aí financiamos o edital das tendas, mas muita gente não se interessou por tenda. Aí o segundo edital desse ano tiramos tenda, quem quer tenda pede, quem não quer tenda não pede, para a gente financiar então alguma coisa mais robusta em termos de projeto. Há uma diversidade muito grande nesse campo da extensão também, que não dá para abarcar tudo. Agora, sobre a pesquisa, é claro que é verdade o que você está falando, mas há uma crítica. Eu sei que aqui a Química é uma unidade de pesquisa, ensino e pesquisa, talvez mais pesquisa que ensino, não sei quantos alunos vocês têm, mas no mundo todo o produtivismo tem sido muito criticado, pelo seguinte. Olha, eu sou da área de letras, certo? E para fazer um trabalho que tem alguma relevância, eu preciso de tempo. Preciso de tempo para ler, para escrever. É impossível fazer uma quantidade de artigos em série, como eu vejo muita gente fazendo. Eu não faço. Troca o título, mudam os dados, não sei o que. Isso é enganação. É enganação. Então, o produtivismo é um aspecto muito negativo disso, certo? Tanto que a CAPES fica procurando um meio de sanar esse tipo de problema. Vendo a qualidade dos livros, por exemplo, na área de vocês não fazem muitos livros, mas na nossa área nós fazemos livros. Essa história da unidade na diversidade, né? Que a USP tem uma diversidade incrível, né? Diversidade de área, diversidade até internamente, as áreas de funcionamento, tudo mais. Então, a questão não é simples, nem fácil, mas nós podemos, aos poucos, encontrar algumas saídas. Bom, eu também agradeço muito a atenção de vocês, de estarem aqui me ouvindo. Isso é muito... Tem mais uma para obrigada. Eu não vi. A última, eu juro, prometo. Tá. Muito obrigada pela excelente palestra. Aprendi muito também. E vou falar 2 coisinhas. Primeiro, falar bem da Química, e depois vou
completar, assim, continuar com a pergunta do professor André. Falando bem da química, a gente instituiu aqui um prêmio para quem fizer extensão, com uma métrica, que né? Sim. Então, isso foi... Eu vim ao primeiro, depois não consegui mais. Muito obrigada. E uma coisa boa também do voluntariado, acho que foi em 2018, se não me engano, a gente também instituiu o Doe um Dia, que era um dia do seu tempo para ir em algum lugar. Tá. E a gente teve alguns professores que participaram, até destaco uma palestra maravilhosa do professor, na época, que era nosso diretor, professor Tremigliosi, tá? Que foi excelente, né? E o Germano Tremigliosi. E agora, completando a pergunta do professor André. A gente tem muita dificuldade, professora Marli, com algumas questões burocráticas, né? Por exemplo, coisas que são muito complicadas. A gente gostaria muito de trazer alunos para a USP, né? Sim. Não só irmos nós para as escolas, por exemplo, falando só de escolas, mas a gente gostaria de trazer alunos. E para a gente trazer alunos, a gente precisa de ônibus. Nós temos 3 ônibus aqui e os alunos não têm número USP, eles não podem entrar no ônibus da USP. Nós temos aqui uma sala maravilhosa no Campus 2, com dezenas de computadores, e temos vários alunos do ensino médio que nós receberemos. E a gente, aqui tem um grupo chamado GES, Grupo de Extensão e Atividades Sociais, né? E nós tivemos, eu junto com outro professor, nós fomos até a prefeitura da cidade de São Carlos para conseguir os ônibus. E nós conseguimos os ônibus e vamos trazer os alunos para cá. Mas a gente não consegue os ônibus da USP. Então, são coisinhas burocráticas que se a gente pudesse, pessoas comuns que não têm o número USP, pudessem usar os ônibus, seria muito bom mesmo. Tá. Tá? Eu acho Muito que o obrigada, professor José Marcos fez uma carta ao reitor. Eu fui até a mensageira dessa carta para o reitor, falando isso. Agora, eu disse a ele o seguinte, que a USP não pode se responsabilizar pela vida desses alunos, certo? Os que não têm número USP, né? A USP, inclusive, tem apenas uma portaria. Isso é algo que também nós precisamos mudar. Apenas uma portaria que salvaguarda, né, os nossos alunos quando eles estão em trânsito, mas a portaria está válida, é uma portaria de 2012. E então isso precisa virar até uma norma mais forte, né, uma resolução, alguma coisa assim. Então, o que nós precisamos fazer, e nós fazemos na época, quando a Feira das Profissões era presencial, um convênio com a Secretaria Estadual. Não um convênio assim burocrático, mas nós entrávamos em contato com o secretário e a equipe para organizar tudo para esses ônibus saírem e levarem os alunos para lá, para a USP. Funcionava muito bem. E os alunos que vêm de outros estados, porque muitos iam para a Feira das Profissões de ônibus e tal, do Rio e tudo mais, eles iam sob a responsabilidade do estado deles ou da cidade. E uma vez, em 2023, um ônibus de Guaxupé virou. Quando saía na estrada, tinha saído da USP e as profissões. Certo? Então, foi um temor bastante grande, mas felizmente houve acidentados, mas ninguém morreu. Então, pode não acontecer nada, mas pode acontecer. Eu falei para o professor Zé Marcos que eu acho muito pouco provável, porque eu mesma, certo, já tentei ver se a gente, de algum modo, né, a gente faz isso. Nós não podemos, certo? Mas é um problema a ser resolvido pela reitoria. Agora, eu recomendo isso, um contato com a secretaria daqui municipal. E se não resolver, com a secretaria estadual. Bom, deu o ônibus e o seguro para os alunos? Ah, é? Então, o problema é... Não, é que a gente não conseguiu via USP, conseguimos via prefeitura da cidade de São Carlos. Ah, sim. Via USP, consegue o ônibus, mas não o seguro. Certo? Está quase resolvido. Obrigada, professora. Bom, professora, então...
Só agradecer você novamente Obrigada. pela presença, pela Eu que ótima- agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu falei antes que eu não sou formal, né? Então eu nem sei quantas horas. Desculpem se eu falei muito.